Opa, e aí? Você já ouviu falar do Sermão do Monte? O Sermão do Monte ou Sermão da Montanha é uma passagem das Escrituras onde Jesus ensinou várias coisas aos seus discípulos. Coisas a respeito do cumprimento da lei, homicídio, oração e por aí vai. Mas no vídeo de hoje eu quero olhar só para uma parte dessa passagem e também dar uma visitada lá em 1 Coríntios para falar de um assunto muito importante. E bom, dada essa pequena introdução, pega a tua Bíblia e bora pro vídeo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse trecho se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 24. E como você deve imaginar, quando Jesus Cristo falou sobre servir aqui, ele não estava falando sobre servir do tipo você pegar um copo de água para alguém. Não, não é isso. É na verdade algo bem mais profundo. Servir aqui nesse contexto fala sobre focar e obedecer. Em outras palavras, é se entregar totalmente à vontade daquilo que é o seu Senhor. E quando Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, é porque nessa de alguém tentar servir dois senhores, vai ter um conflito entre as vontades daqueles que a pessoa vai tentar servir. Então não dá. Seguindo na linha de pensamento que Jesus citou, não dá para se entregar à vontade de Deus e à vontade do dinheiro, porque elas são contrárias entre si. Além disso, lembra daquela visitada que eu falei que a gente ia fazer lá em 1 Coríntios? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, está escrito: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Já que fomos comprados e comprados por um alto preço, temos um Senhor. Portanto, temos uma vontade para obedecer, a vontade de Deus. E eu não quero que você enxergue isso como um peso absurdo, porque, como Jesus Cristo falou, o fardo dele é leve. Indo para o versículo 25 de Mateus 6, Jesus disse: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vamos pensar numa coisa. Ter um senhor implica em depender totalmente daquilo que é o seu senhor. Então, seguindo a linha de pensamento que Jesus falou quando ele disse vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, servir a Deus implica em depender totalmente de Deus, depender da provisão que Deus quer e pode nos dar, através do seu poder, da sua graça e, enfim, Deus é maravilhoso. Mas a vontade do dinheiro, algo que é contrário à vontade de Deus, implica em você trabalhar, juntar dinheiro, acumular, e é isso. Analisando um pouco, não só a nossa sociedade, mas desde os tempos antigos, as pessoas são capazes de fazer loucuras só para ter mais e mais riquezas. E a vontade de Deus não é que a gente viva acumulando coisas aqui na Terra, porque nós nem mesmo somos daqui. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como sendo o único Senhor e Salvador, pertencem a um reino que é dele, o reino de Cristo, um reino que vem do alto. Então, não tem por que ficar tão preocupado com as coisas daqui. Até porque nosso Senhor é o dono do ouro e da prata, então ele provê tudo que a gente precisa. E isso eu digo não só com base nos escritos de ensinamento, mas também com base na história das coisas que aconteceram. Como, por exemplo, o profeta Elias, quando estava no deserto. Deus provia a ele água e pão com carne. Olha que coisa boa. E agora eu quero que você preste muita atenção. Quando nós colocamos numa posição de senhorio algo que não é o Senhor Jesus, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Porque a idolatria ela não se prende a adorar uma imagem, uma escultura. A idolatria é você colocar algo ou alguém no lugar que ela não deveria estar. Vamos chamar esse lugar de o trono do coração. E para fechar com chave de ouro, Jesus ele quer ter esse lugar em você porque ele te ama. Jesus Cristo ele quer ter esse lugar no seu coração justamente porque ele quer que você faça parte do reino dele. Um reino onde não vai haver nem morte, nem dor. Como é bom ser servo de Cristo.